Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder estar discutindo aqui sobre auditoria. Eu queria agradecer em primeira mão o convite que me foi feito por esse conceituado instituto, especialmente na pessoa do professor Quirino, que, quando eu digo, ele não me faz o convite, ele faz uma convocação, né? E a gente tô sempre a posto aqui para atender esse grande profissional, né, esse grande professor, o professor Quirino, a qual eu tenho um apreço enorme. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Lira, né? Eu milito na área de auditoria há aproximadamente 20 anos, sou auditor independente, com registro na Comissão de Valores Imobiliários, e sou professor também da Universidade Federal da Paraíba. E eu vou ter a oportunidade aqui hoje da gente discutir um pouco sobre as novas tecnologias aplicadas no processo de auditoria. Mas antes de falar das tecnologias, é necessário que nós consigamos ter uma visão do que é o processo de auditoria, do que é o trabalho de auditoria, começo, meio e fim, tá? Porque às vezes na universidade nós não temos a oportunidade de conhecer esse processo de trabalho, né? Essa metodologia que é utilizada no trabalho de auditoria, as fases que devem ser cumpridas de acordo com a norma, né? Que na verdade resguarda o auditor. A norma vem para resguardar o auditor e principalmente o usuário do trabalho do auditor, ok? Então, o nosso tema, nós temos como tema de hoje novas tecnologias utilizadas no processo de auditoria das demonstrações financeiras. E a gente vai começar aqui com o conceito de auditoria. Todos, se eu perguntar aqui o que é auditoria, eu tenho certeza que todos vão me responder de forma rápida assim. É uma técnica da contabilidade. Claro que é uma técnica da contabilidade, diferente da perícia, que não é técnica. Contabilidade tem como objetivo gerar informação para a tomada de decisão. E para que ela gere essa informação, para que consiga cumprir os seus objetivos, ela possui técnicas, etapas a serem cumpridas. A primeira é a escrituração de registro a todos os fatos contados. A segunda é a elaboração das demonstrações financeiras, onde qualifica esses dados. Nós temos para ela gerar informação para tomar decisão, é necessário que ela aplique a técnica de análise das demonstrações financeiras. Contudo, para que ela aplique essa análise sobre essa técnica sobre as demonstrações financeiras, é necessário que haja a prova dos 9, e a auditoria ela representa isso, como a prova dos 9 representa na matemática. Na verdade, essa análise será feita posteriormente à verificação dessas demonstrações dessas demonstrações financeiras, né? Ou seja, verificar se elas estão livres de distorções relevantes, que quando aplicado a técnica de análise das demonstrações, não venha distorcida, para o usuário e que faça com que ele tome uma decisão errada, uma decisão equivocada. Então, eu concordo, a auditoria é uma técnica. Agora, ela tem um objetivo, e esse objetivo quem vai me responder são vocês. Com esse exemplo que eu vou passar agora. Digamos que nós temos aqui a empresa A e nós temos aqui a empresa B. A empresa A está ao mesmo tempo no mercado que a empresa B. A empresa A possui ativos semelhantes aos ativos da empresa B e passivos também semelhantes aos passivos da empresa B. A sua receita, a sua geração de fluxo de caixa também é bem semelhante com a empresa B. A empresa A é auditada, a empresa B não é auditada. E se você tivesse duas opções para investimento, qual você se sentiria mais seguro para investir? Na empresa A, que é auditada, ou na empresa B, que não é auditada? Tenho certeza que todos responderão que seria na empresa A. Não pela característica da receita, não pelo tamanho, mas sim, não pelo tempo que ela está no mercado, mas sim porque uma é auditada e a outra não é auditada. Então, no momento que a sua resposta é a empresa A, a auditoria cumpre o seu objetivo, porque o objetivo da auditoria das demonstrações financeiras é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações financeiras. Tá? Então, se a resposta fosse empresa B, é porque nós, auditores, e a auditoria não estava cumprindo o seu papel, não estava cumprindo o seu objetivo, que é aumentar o grau de confiança das demonstrações financeiras. Como você respondeu a empresa A, você que faz parte da sociedade, você tem um sentimento que empresas que sofrem auditoria, ela automaticamente as suas informações elas têm maior grau de credibilidade, são mais confiáveis. E esse é o objetivo da auditoria das demonstrações financeiras, é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações.
E eu costumo dizer o seguinte, no conceito de auditoria, ele é um direcionamento, é como se fosse um guia para todas as fases de trabalho que o auditor vai ter. Quando ele tiver em dúvida, ele volta ao conceito. O conceito de auditoria, ele traz toda o que é necessário para que você, como auditor, exerça seu julgamento nas fases do processo de auditoria. Então, sempre digo aos meus auditores, sempre digo aos meus alunos, que se você tiver dúvida sobre, em algum momento no seu trabalho de auditoria, recorra ao conceito, porque ele vai definir a sua postura, ele vai definir o seu discernimento e seu direcionamento na tomada de decisão em relação ao seu julgamento. Então nós sabemos que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança. Mas em que momento, em que ação isso ocorre? Isso só ocorre se o auditor emitir uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Agora, entenda, então, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança. Só consegue isso quando o auditor emite uma opinião sobre as demonstrações financeiras, sobre seus aspectos relevantes. O auditor ele não está preocupado por erros irrelevantes, distorções irrelevantes, ou seja, são aquelas distorções que não vão influenciar na tomada de decisão da empresa, do usuário da informação contábil. Erro toda empresa vai ter. Quando você audita uma empresa, não existe uma empresa que não vai ter erros nos seus demonstrativos. Sim, com certeza terão. Contudo, o nosso objetivo é verificar se eles estão livres de distorções, de erros relevantes. Erros, efetivamente, que causariam distorções nos indicadores econômicos financeiros e automaticamente influenciariam de forma negativa a decisão e podendo o usuário tomar uma decisão equivocada. Então, aumenta o grau de confiança, mas só consegue quando o auditor emite uma opinião. Não nos aspectos totais, e sim, mas nos aspectos relevantes das demonstrações financeiras. Aí, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. O que é isso? Na verdade, quando nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos fazer com base em um determinado parâmetro legal, um determinado modelo contábil legal. Nós sabemos que hoje as entidades no Brasil elas têm vários modelos de contabilidade. Eu tenho um modelo hoje aplicado à grande empresa, eu tenho um modelo hoje aplicado à pequena e média empresa, eu tenho um modelo aplicado à microempresa, eu tenho um modelo aplicado a entidades esportivas, eu tenho um modelo contábil aplicado a entidades filantrópicas. Então, assim, nós temos uma gama de modelos e na hora que a gente vai fazer auditoria, é interessante que a gente saber que estamos fazendo auditoria, verificando de acordo com um modelo contábil que está expresso em algum normativo contábil. Tá? Então, para ser um trabalho de auditoria das demonstrações financeiras, eu tenho que ter realmente um relatório financeiro que será aplicado. Ou seja, eu tenho que ter um objeto apropriado. Então, só resgatando. A auditoria ela aumenta o grau, o objetivo dela é uma técnica contábil que aumenta o grau de confiança das demonstrações financeiras. Só consegue isso quando o auditor emite uma opinião sobre os aspectos relevantes das demonstrações financeiras, com base em um modelo contábil de estrutura de relatório financeiro aplicável. Agora, tudo bem, mas quando é que o auditor pode emitir uma opinião? Gente, é por isso que eu digo tudo está no conceito. O auditor só pode emitir uma opinião quando ele estiver no estado de asseguração razoável. Essa palavra razoável, no nosso português coloquial, a gente entende que é um pouco melhor que ruim, more or less, né? Mais ou menos, meia boca. Mas não é isso. Esse termo, a asseguração razoável, ele veio de assurance, né? Que não traduzido literalmente para o português, não houve uma tradução literal. Mas então, qual é o significado dessa palavra razoável? O significado dessa palavra razoável é uma segurança quase que absoluta. E não é absoluta por quê? Porque a auditoria trabalha por amostragem. Mas por mais que ela trabalhe por amostragem, não deixa de ser um trabalho seguro, validado. É uma metodologia validada, consagrada, tá? Onde mesmo o auditor trabalhando por amostragem, ele vai ter a condição de ter segurança razoável para emitir uma opinião e aumentar o grau de confiança daquelas demonstrações financeiras. Então, quer dizer que o auditor só pode emitir uma opinião se ele tiver com segurança razoável, que não é meia boca, não é um pouco melhor que ruim, é quase que absoluto, é um nível elevado de segurança. Agora,
Tá, professor, e quando é que o auditor está nessa condição? Quando é que ele se sente seguro, né, numa segurança quase que absoluta de emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras? Quando ele tem sobre sua posse, ao término do seu trabalho, evidência suficiente, que está ligado à quantidade de evidências, e apropriado que está ligado à qualidade daquela evidência, né? Então, se nós formos fazer uma analogia de provas, né, Paulo foi acusado de matar Pedro. Foi acusado de matar Pedro através de um tiro, né? Através de um tiro. Atirou em Pedro. E foi tem a primeira prova. A primeira prova é Ana, que diz Ana que viu a Paulo atirar em Pedro. É uma testemunha, é uma prova testemunha, é uma evidência testemunha. Agora, era suficiente para eu condenar Paulo, que matou Pedro? Mas aí eu tenho outra prova. Qual seria essa outra prova? Foi achado a arma do crime, e realmente a arma do crime é de Paulo. É uma outra prova. Agora, será que é suficiente para eu condená-lo como assassinato? Mas aí, onde eles estavam, tinha uma câmera na rua que realmente focou a imagem de Paulo e realmente evidenciou efetivamente que era Paulo que atirou. Realmente, agora eu tenho tanto evidência suficiente como em relação à qualidade, né? Porque, por exemplo, a, a, a arma seria uma prova, teria uma qualidade maior, seria mais apropriada do que a testemunhal. Haja vista que testemunhas podem ser desqualificadas devido a algum interesse. Por exemplo, se essa moça foi namorada do Paulo e Paulo acabou com ela e por agora que ela está com raiva, ela pode vir a querer mentir no seu depoimento e gerar uma prova contra Paulo. Mas e aí a arma, o achado da arma e verificado que foi daquela arma que se disparou, já tem uma qualidade maior. Mas ainda tem uma qualidade maior onde foi flagrado através de câmera de alta resolução que efetivamente houve esse... Então, ou seja, quando a gente fala de qualidade, quando a gente diz que o auditor ele só vai emitir uma opinião quando tem segurança razoável, é quando ele realmente tiver de posse de evidência suficiente e apropriada. Quantidade de evidências necessárias, bem como qualidade de evidências necessárias. Então, por isso que eu digo que o conceito ele direciona o auditor no seu trabalho. Nós sabemos que o objetivo do nosso trabalho é aumentar o grau de confiança. Só ocorre isso quando a gente consegue emitir uma opinião. Só conseguimos emitir uma opinião quando estamos seguros, ou seja, com um nível elevado de segurança. E só conseguimos estar nesse nível se conseguimos realmente obter evidência suficiente e apropriada. Porque quando a gente está seguro, a gente diminui o risco de auditoria. E o que seria esse risco de auditoria? É o risco do auditor emitir uma opinião inadequada, né? E que por isso que a atividade de auditoria ela é bem remunerada, porque o risco dessa atividade ela é enorme, tá? Nós temos pouco tempo e qualquer desatenção no processo de auditoria faz com que o auditor aumente o seu risco de auditoria, que aumente o risco dele emitir uma opinião inadequada sobre aquelas demonstrações financeiras. Então, para você entender um esqueminha em termos de objetivo, então quer dizer que o auditor precisa realmente buscar as evidências suficientes e apropriadas, porque só assim ele estará na situação de segurança razoável, que é um nível elevado de segurança. Aí sim ele emite uma opinião e ele consegue cumprir o objetivo da auditoria, que é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações financeiras. Então, só para a gente entender, tudo que é relacionado à auditoria é com base em lei, em aspectos normativos. E esse trabalho de auditoria das demonstrações financeiras, ele é um trabalho também baseado em normas de auditoria específica, de trabalhos de asseguração. Então, a norma que nós vamos nos embasar aqui para explicar um pouco esse processo são as normas de auditoria de independentes, ou seja, e trabalhos de asseguração, que é a NBC-PA, que é da pessoa do auditor, ou seja, como o auditor deve se portar, né, na realização do seu trabalho de auditoria, na condição de auditor, bem como também as normas técnicas, que são as normas de execução efetivamente do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras. Então, tudo que nós vamos falar aqui está com base ou na NBC-PA, que é a norma sobre a pessoa do auditor,
ou na NBC-TA, que são as normas técnicas, efetivamente, de realização do trabalho de auditoria. Então, todo o trabalho de auditoria, como qualquer trabalho, ele é feito em cima de um processo. E é muito simples o trabalho de auditoria em termos processuais. Eu digo que ele tem 4 fases. A primeira fase, o auditor avalia se aceita ou não o trabalho. A segunda fase é a fase de planejamento, onde o auditor define uma estratégia global, ou seja, como ele vai realizar, o que é que ele vai fazer para, em tão pouco tempo, ter evidência suficiente apropriada, encontrar todas as evidências suficientes apropriadas, que aquelas demonstrações estão livres de distorções relevantes. Então, se você for inventado e deixar para a última hora, ou então quando estiver na empresa e fazendo o seu feeling com experiência, com certeza você não vai conseguir cumprir o tempo do contrato que você se prontificou e vai aumentar o seu risco de auditoria, porque também você não vai conseguir encontrar as evidências suficientes apropriadas que vão deixar seguro para você emitir uma opinião. Você pressionado pelo contrato e litígios com a própria empresa, você pode vir a emitir essa opinião e a probabilidade dela ser inadequada é muito alta, o seu risco de auditoria sobe. Tá? Por isso que a gente tem que fazer um planejamento. Planejamento não é perder tempo, não, é ganhar tempo. Tá? E depois que você planeja, você executa o trabalho através da aplicação de testes e procedimentos de auditoria e, por fim, busca as evidências suficientes e apropriadas para embasar o seu relatório, onde você vai emitir uma opinião. Então, o processo de auditoria é 4 fases. Avaliação e aceitação do trabalho, planejamento de auditoria, a execução do trabalho, que é a aplicação dos testes e procedimentos, a busca de evidência suficiente e apropriada. Ao conseguir isso, o auditor realmente vai poder fazer o seu relatório que embase a sua opinião sobre aquelas demonstrações financeiras. Então, nós vamos falar um pouco de cada fase, para que nós também tenhamos o entendimento de como a tecnologia pode nos ajudar em todo esse processo de auditoria. Então, a primeira está vinculada à NBC-TA 210, que é na hora que o auditor ele faz uma avaliação se aceita ou não. Então, e aí eu vou buscar primeiro a NBC-PA 290, que é sobre a independência do auditor, né? Riscos à independência. O auditor independente ele não pode aceitar todo tipo de trabalho. Primeiro, ele tem que avaliar se as questões éticas foram atendidas, se não existe nenhum um conflito de interesse em relação àquela empresa que está sendo auditada. Então, por esse aspecto ético, eu já sou impedido de pegar qualquer tipo de trabalho de auditoria. O segundo ponto, na verdade, é avaliar se a empresa realmente tem condições de sofrer trabalho de auditoria das demonstrações financeiras. Porque eu quero fazer um ponto aqui. O trabalho de auditoria das demonstrações financeiras é um tipo de trabalho de auditoria. Então, que ela tem uma metodologia específica, certo? Então, existem outros trabalhos de auditoria, auditoria tributária, auditoria de revisão, a auditoria de acordos previamente acordados, procedimentos, você acorda com o cliente o que vai auditar, mas não é o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras. O trabalho de auditoria das demonstrações financeiras, ele é um trabalho que tem começo, meio e fim. Esse trabalho ele é todo vinculado dentro da norma e dentro da concepção do auditor, que é o único responsável dentro dessa perspectiva de trabalho. Tá? Então, assim, a gente avalia se a empresa gera muito risco para a gente, porque tem empresa que fica inviável auditar a empresa. Fica inviável para nós e fica inviável para eles. Por quê, Fábio? Porque você imagina, eu tenho uma empresa que ela é totalmente desorganizada em termos de seus controles internos, então vai me gerar um risco de auditoria muito alto. Eu vou ter que aprofundar os meus exames, eu vou ter que estender mais o meu trabalho, vou aumentar o número da amostra, e isso vai demandar tempo, né? E esforço do auditor. E isso vai influenciar nos honorários. E talvez a relação custo-benefício não vai valer a pena para o cliente, né? Então, por isso que eu digo que nem todas as empresas estão aptas para ser auditado. Às vezes você precisa se preparar para sofrer uma auditoria das demonstrações financeiras, porque nenhum auditor quer lhe auditar para lhe dar um parecer adverso, de forma nenhuma. Esse também não é o nosso objetivo. O objetivo é saber se as demonstrações estão livres de distorções relevantes. Então, o primeiro ponto, se você aceitou, se você verificou que a empresa realmente tem condições de ser auditada, não tem conflito de interesse, não tem risco à sua independência, que a gente pode fazer uma live só sobre cada norma dessa aqui, a gente tem
umas 2 horas para comentar, né? Mas como é só para que vocês entendam o processo de auditoria, para a gente ver onde a tecnologia pode nos ajudar, é só para vocês terem uma noção. Então, depois que você aceita o trabalho, a primeira coisa que tem que estar documentada é através de uma carta de contratação. E o início dessa carta de contratação tem que estabelecer o seguinte requisito: provar que não foi você que foi buscar o cliente, e sim o cliente que solicitou o seu serviço. Então, essa carta de documentação, ela inicia já documentando que fomos procurados por Vossa Senhoria tal, para realizar um trabalho de autoria das demonstrações financeiras em um determinado período. Então, assim, essa carta já deixa o primeiro ponto ali, que é o ponto que o auditor não pode procurar o cliente, mas sim ele tem que ser procurado, né? E essa carta, ela estabelece tudo o que é necessário para que o auditor, com segurança, possa realizar o seu trabalho. E se você não prestar atenção nos pontos aqui, são cruciais em detrimento do que você vai ter no restante do seu trabalho. Por quê? Porque feitos os acordos aqui e os termos não forem bem alinhados, pode prejudicar o trabalho da auditoria e aumentar o seu risco de emitir uma opinião inadequada. Então, na carta tem que ter o objetivo e o alcance da auditoria, ou seja, eu tenho que... Qual é a finalidade dessa auditoria aqui? É a auditoria das demonstrações financeiras, né? Qual o período, né, que vai ser alcançado aqui? É apenas de um ano que eu estou auditando, de um exercício? É fundamental que você deixe por escrito e explique ao seu cliente qual é a sua responsabilidade no trabalho. Que seu trabalho é feito por amostragem, porque às vezes o cliente, principalmente aquele que vai ser auditado pela primeira vez, ele tem uma visão diferente do que seria auditoria. Quando ele contrata a auditoria, acho que é um pente fino que está dando na empresa dele. Mas você tem que abrir o entendimento dele para que nós estamos aqui atrás de distorções relevantes. Então, se amanhã você achar um erro, mas com certeza esse erro não vai ser relevante o suficiente para mudar a opinião do usuário na tomada de decisão. Então, é deixar claro que o que é o trabalho da auditoria das demonstrações, que ele é feito em cima de amostragem. Então, isso você tem que estar na carta por escrito apresentar. É de fundamental importância para que o cliente não crie expectativas distintas do que realmente é um trabalho de auditoria. Também nessa carta você vai ter que colocar a responsabilidade, deixar clara a responsabilidade do administrador, que ele é responsável pelas demonstrações que ele está colocando na minha mão e que ele é responsável pela estrutura de controle interno que ele desenhou para atingir os objetivos da empresa e que ele vai me dar livre acesso às pessoas, à empresa como um todo, tá? Para que eu possa efetivamente buscar as minhas evidências suficientes e apropriadas. Abro um parênteses aqui. Se você não coloca isso na sua carta de contratação, que ele é obrigado a dar acesso a todos os documentos, a todos os lugares da empresa, a todas as pessoas, o cliente pode reter documentação, pode retardar entrevistas, e o seu contrato ali, você estabeleceu que era 15, 20 dias para emitir a sua opinião. E você vai ter que cumprir. Ah, mas o cliente, ele me atrasou. Você colocou isso na carta de contratação? O cliente sabia e acordou com você que realmente tinha que dar livre acesso ao documento de pessoas? Ok? Então, isso é fundamental. Isso já é para mitigar o teu risco de auditoria. E, se eu for fazer uma auditoria, é necessário que conte em que parâmetros eu vou fazer essa auditoria, com base em que modelo contábil, que a gente chama a estrutura de relatório financeiro que vai ser aplicado. É a norma de grande empresa, é a norma para pequena e média empresa, é a norma para instituições financeiras. Então, qual é o modelo contábil? E tudo isso vai ter que ser fechado através de uma carta de contratação, ok? Então, o primeiro processo é a avaliação e aceitação do trabalho de auditoria. Segundo, vem o planejamento de auditoria. E no planejamento de auditoria, o objetivo é você estabelecer o que a gente chama de estratégia global, ou seja, é o como você vai fazer. Eu costumo dizer da minha equipe de auditoria, eu tenho um monte de pitbull. Todo mundo já sabe o que é que vai pegar. É só soltar na empresa, ele vai. Porque ele não perde tempo, tá? A auditoria, você começa a utilizar procedimentos de auditoria já na fase de planejamento, onde você já consegue identificar onde está ali, em que mês, em que período, em que conta, efetivamente já tem risco de conter distorções relevantes, tá? Então, quem acha que a gente só aplica a técnica de auditoria na execução do trabalho, buscando as evidências suficientes e apropriadas, está enganado. O auditor ele já aplica trabalho de auditoria no início do trabalho de auditoria. E aí, dentro do planejamento, o auditor tem que definir materialidade, NBC-TA 320, avaliação de risco, NBC-TA 315. Ele tem que responder aos riscos.
que na verdade nada mais é do que você identificar quais seriam os procedimentos de auditoria que devem ser realizados para responder ou refutar aquele risco que foi avaliado na sua avaliação de risco. Tá? E, por fim, você vai estabelecer uma estratégia global, que, na verdade, é tudo que você realizou, desde a definição da materialidade até a resposta aos riscos, para que você realmente consiga cumprir o objetivo, que, na verdade, é emitir uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, mas, para isso, você precisa se sentir seguro. Então, a primeira etapa é a materialidade. E aqui eu abro um espaço que eu acho que é o início do trabalho do planejamento de auditoria, e quando você vai calcular a materialidade, tem que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, tem que ter um cuidado. É fundamental para que você calcule uma materialidade adequada, já que a norma não é engessada, é muito julgamento do auditor, que você efetivamente conheça do negócio. Porque se você pode gerar risco para você e para a empresa se você definir uma materialidade alta demais, tá? E aí eu posso ter erros aqui que efetivamente já tem materialidade, já mudam informação, tá? Ou uma materialidade baixa demais, que aí você pode prejudicar a empresa, determinando previamente que são distorções relevantes, mas na verdade não são distorções relevantes e automaticamente não prejudicaria, não alteraria, nem influenciaria na decisão do usuário. Então tem que ter muito cuidado. Então, por isso que normalmente as empresas de auditoria elas separam as equipes por segmento de negócio. Então, ela coloca especialista. Quanto mais especialista tiver focado dentro daquele tipo de negócio, melhor ele vai definir a materialidade. Por exemplo, o cálculo da materialidade, não existe uma prática específica determinada na lei. Não, diz que o auditor, na hora de calcular a materialidade, ele tem que efetivamente entender do negócio e praticar aquela materialidade que realmente venha provocar distorções relevantes nas demonstrações financeiras. Então, para isso, o auditor, ele primeiro faz uma aferição com práticas que tem no mercado. Então, é interessante que a gente conheça do negócio, por quê? Porque eu posso oferir materialidades para empresas que ganham na margem, e aí temos como empresas que ganham na margem, a gente pode oferir através do ativo total, através do patrimônio líquido, ou empresas que ganham no giro, que a gente pode fazer sobre a receita líquida, ou empresas que ganham no giro e na margem, que aí automaticamente a gente pode fazer pelo EBITDA ou pelo LAI, tá? Então, assim, dependendo do negócio, você vai ter uma base específica. Agora, claro que depois que você calcular, você, auditor, vai pegar aquele valor da materialidade e vai comparar com aquilo, sem aquilo, aquele ativo automaticamente mudaria a liquidez da empresa, mudaria o endividamento da empresa, mudaria a lucratividade da empresa, mudaria a rentabilidade do empresário. Então, beleza, então cheguei àquela materialidade, é muito importante. Então, a materialidade é a soma dos erros. Então, se a soma dos erros dá na tua materialidade projetada, automaticamente é porque você encontrou distorções relevantes. Agora, veja bem, nós dissemos em toda a nossa apresentação aqui que a auditoria é baseada em amostragem. Então, se eu faço uma amostra, algo fica de fora. E esse algo que fica de fora possa ter distorções relevantes que, somado ao que eu já encontrei, eu consiga atingir a materialidade projetada. Para isso, a própria norma diz que o auditor tem que estabelecer um nível como se fosse um nível de confiança, uma margem de segurança. O que seria isso? Que eu chamo de erro tolerável. Então, eu ia estabelecer 75%, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito mais rigorosa e para diminuir mais ainda o risco de auditoria, eu poderia estabelecer 50% da materialidade que eu projetei. Então, por exemplo, aqui no exemplo, nós projetamos 75 de 20 dá 15. Então, se eu for tendo os meus erros e na soma dos meus erros, ao final, chegou em 15, não atingiu a materialidade projetada, mas chegou em 15, então eu vou voltar, vou replanejar, vou aumentar as minhas amostras para que efetivamente eu me sinta seguro que do que ficou de fora, né? O que ficou de fora, mesmo tendo erro, somados com o que eu tenho na minha amostra, não dê distorções relevantes. Então, é como se fosse uma margem de segurança para o autor. Chegou aqui, acenda aqui a luzinha vermelha, a luzinha amarela. Tá? Atenção aqui para você. Então, volta lá e recalcula a tua amostra, refaz o teu planejamento. Tá? Então, é fundamental, porque os auditores, quando chegam, eles já chegam determinados. Já sabemos que o montante da nossa materialidade é isso aqui.
E é com base nisso que eu vou saber se vou ter distorções relevantes ou não. O segundo ponto é a avaliação de risco. O auditor ele tem que avaliar os riscos, né? E aí a gente vai entender que riscos são esses? Risco de distorção relevante, tá? Então, o auditor ele tem a obrigatoriedade, no início do trabalho, de avaliar os riscos que são ofertados de distorção relevantes para o auditor em relação às demonstrações financeiras. Risco de distorção relevante é aquele risco das demonstrações já conterem distorções. Lembra que a gente falou do risco de auditoria, que é o risco do auditor emitir uma opinião inadequada? Pronto. Esse risco de auditoria, matematicamente, ele é formado pelo risco de distorção relevante e o risco de detecção. O risco de distorção relevante é aquele risco que aquelas demonstrações, nem comecei o trabalho de auditoria, já contenham distorções relevantes. Já existe a probabilidade daquelas demonstrações conterem distorções relevantes e eu nem ter tocado nelas. A gente vai ver o que é isso aqui. E o risco de auditoria é formado por esse risco de distorção relevante e risco de detecção, que é o risco do auditor não detectar efetivamente uma distorção relevante. Então, vamos lá. Se a gente abrir um pouco matematicamente essa equação, a gente já tem que o risco de auditoria é igual ao risco de distorção relevante e risco de detecção. O risco de distorção relevante ele é formado por dois grandes riscos, risco inerente e risco de controle. E esses são os riscos que o auditor colhe inicialmente para realizar o seu trabalho. Quando ele vai na empresa para decidir se vai aceitar ou não, ele já faz uma avaliação do risco inerente que é ofertado por essa empresa e o risco de controle. O que seria risco inerente? Risco inerente é aquele risco que está atrelado a algo, né? Que está atrelado, que vem com aquilo especificamente. Então, por exemplo, muitas empresas geram risco inerente. Eu posso separar aqui até por qualificação. Por exemplo, uma empresa que nunca foi auditada, nunca sofreu auditoria das demonstrações financeiras, para mim, auditor, para eu que vou auditar pela primeira vez, para o auditor que vai auditar pela primeira vez, já existe um risco de conter distorções relevantes naquelas demonstrações, porque aquelas demonstrações nunca foram avaliadas anteriormente. Então, possa ser que há interpretações normativas erradas, aplicação de políticas contábeis, de estimativas contábeis erradas, inerente por quê? Porque uma empresa que não é auditada tem uma probabilidade, com certeza, muito maior, empiricamente é o nosso sentimento, que empresas de terem distorções do que empresas que já vêm sendo auditadas, né? E outro risco inerente, quando eu chego na empresa, vou avaliar a gestão da empresa. Aí chego numa construtora, numa incorporadora, e aí eu vou falar com o presidente, perguntar qual é a formação dele. Aí ele me disse que é formado em educação física. Pergunto a ele se ele tem alguma pós-graduação na área de gestão. Aí ele me disse que não tem. E ele me disse que toma decisão. Eu pergunto a ele como ele toma decisão, ele não toma decisão pela contabilidade. Poxa, se um gestor, que é o gestor, cabe ao gestor escolher as políticas contábeis de uma empresa, de acordo com a norma, do que a norma possibilita para ele, mas quem escolhe é a gestão da empresa, e ele não toma decisão na contabilidade, com certeza ele não está fazendo as melhores escolhas para o negócio. E aí também perguntei se ele já tinha experiência no ramo. Não, estou há 2 anos ainda, comecei agora, 2 anos atrás que ele começou no ramo dessa atividade. Ou seja, então já há uma grande probabilidade daquelas demonstrações terem erros relevantes, terem distorções relevantes. Vou para a contabilidade, começo a fazer o questionamento com o pessoal da contabilidade, vejo qual é a formação das pessoas que estão na equipe contábil, vejo que essa formação das pessoas são técnicos, não são contadores, e verifico com eles se ele tem automaticamente, a empresa tem, e eles também têm a questão da reciclagem, da educação continuada, verifico que não. Então, quando eu vejo isso, então aquela contabilidade ali está gerando para a empresa e para mim um risco inerente daquelas demonstrações já conterem distorções relevantes. Porque se eles não se atualizam, a norma muda, né? De tempos em tempos, a norma sofre alterações e não há uma atualização por parte deles. Então, já existe um risco. Não estou dizendo que tem essa distorção. Isso eu vou detectar se tem. Mas já existe esse risco, essa probabilidade de ter. Ok? E o risco de controle vai na mesma linha. Só que o risco de controle é o risco daqueles controles que foram desenhados pelo empresário não serem preventivos, corretivos, não serem preventivo, detectivo e corretivo. Então, quando a gente vai na empresa, a gente avalia logo o sistema de controle interno e, às vezes, a gente observa que o controle dá falhas. Entenda que a contabilidade é por último.
né? É o final. Então, automaticamente, os dados que são processados nos controles internos vão para a contabilidade. Então, se esses dados não são processados adequadamente, gera um grande risco daquelas demonstrações conterem distorções relevantes. E gera risco também pela segurança desses ativos e mensuração de outros passivos. Então, é de fundamental importância que o auditor avalie esse risco. É sobre esse risco que a norma fala que o auditor tem que avaliar. E quando a gente fala em avaliação de risco, aí começa a tecnologia a entrar dentro do processo de auditoria. Porque quando você vai fazer uma avaliação de risco, e a gente utiliza muito questionários, e esses questionários são feitos ponderações, ou seja, atribuído peso para cada resposta, vinculado, dependendo da resposta, está vinculado a uma conta específica na demonstração financeira, onde meu risco vai dar baixo, muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto. Então, com base nas ponderações, eu já automaticamente já vou vinculando na demonstração financeira, que importo dessas empresas, qual vai ser o risco de distorção relevante, seja o risco inerente e o risco de controle. Então, como vocês podem observar, são feitos questionários para cada área, né? Por exemplo, a gente está aqui fazendo para a área de estoque, fizemos dos ativos fixos, ou seja, imobilizado, né? Intangíveis, fizemos da parte do contas a receber da empresa, quais os impactos aqui em termos de risco lá no contas a receber daquelas demonstrações conterem distorções relevantes. E a gente avalia tanto do ponto de vista do controle interno, conhecendo o sistema de controle interno, bem como também conhecendo os riscos inerentes proporcionados ao auditor por aquela determinada empresa. Tá? Então, aqui são questionários que são aplicados com suas ponderações. Entenda, a ferramenta ela vai simplesmente quantificar isso para você, mas essa quantificação são com premissas que você entende que representam risco para a empresa. Você, auditor, no seu julgamento. O auditor nunca deixa de fazer o seu julgamento. Por isso que não existe um questionário padrão. Você tem questionário para cada tipo de negócio, construção civil, instituições financeiras. Então, o auditor ele tem que fazer um questionário para cada tipo de negócio, porque cada tipo de negócio tem riscos distintos. Construção civil tem um risco enorme de mensuração errada da receita. Então, como é que está o controle interno sobre essa mensuração? Né? E aí vai. A gente vai utilizando, a ferramenta vai dando lá, se pelos cálculos que foram utilizados, pelas respostas obtidas, se o risco inerente é médio, se o risco é baixo, se o risco é alto. Então, a gente vai calculando até chegar, na verdade, na nossa equação máxima. Então, quer dizer o seguinte, esse risco inerente aí, e risco de controle, que é o risco de distorção relevante, a gente mensura isso através de procedimentos de auditorias, entrevistas e observações. A gente colhe esses dados na empresa e mensura esse risco inerente e o risco de controle, que é o risco de distorção relevante. Para montar a minha equação, que a minha equação, na verdade, compõe um risco de auditoria. Que risco de auditoria é um risco de emitir uma opinião inadequada. Então, matematicamente, pelo que nós entendemos até o momento de risco, a gente entende que risco, matematicamente, seria representado o risco de auditoria pelo risco de detecção, o risco de inerente e o risco de controle. Contudo, o risco de auditoria, quem diz o quanto quer correr desse risco é o auditor. É o auditor que estabelece quanto seria o seu risco de auditoria. Eu quero correr 1% de risco. Então, é ele que estabelece. Então, nós já temos o risco de auditoria, calculamos com os procedimentos de auditoria o risco inerente e o risco de controle, que compõem o risco de distorção relevante, só que nós não temos o risco de detecção. Vamos para o exemplo aqui. Já que eu quero o risco de detecção vai ser igual ao risco de auditoria dividido pelo risco de distorção relevante, que é o risco inerente e risco de controle. Nesse exemplo, o auditor quer correr 5% apenas de um risco de emitir uma opinião inadequada. Ele teve 70% de risco inerente e 50% de risco de controle. O risco de detecção deu 8,33. O que quer dizer esse risco de detecção? Risco de detecção é o risco que o auditor está disposto a correr de não detectar uma distorção relevante. É como a gente trabalha por amostragem, é a probabilidade dentro daquela determinada conta que ele pode correr de risco, de não olhar. Então, o risco de detecção está vinculado diretamente com a amostra. Quanto menor o risco de detecção que o auditor pode correr, maior a amostra. Se maior a amostra, maior o esforço do auditor, maior os honorários.
de auditoria. Por isso que a gente disse que o risco de detecção ele é inversamente proporcional ao risco de distorção relevante. Por quê? Quanto maior o risco ofertado pela empresa de risco de distorção, daquelas demonstrações terem distorção relevante, né, menor é o risco que eu posso correr de detecção. Maior a minha amostra, maior será o preço dos meus honorários. Então, veja que tudo casa dentro da auditoria, né? E aqui as ferramentas tecnológicas de avaliação de risco são fundamentais. Ou seja, nós temos vários modelos de riscos estatísticos que são avaliados aí pela literatura, e hoje os sistemas de auditoria ele já traz essa avaliação de risco, né? Essas ponderações de risco, e com base nós capturamos o risco inerente e o risco de controle, nós já vamos ter o nosso risco de detecção, bem como também uma propositura para a amostra. Então, o risco de detecção é um risco que eu, auditor, estou disposto a correr de não detectar, de não olhar a parte daquela conta ali para confirmação. Então, quanto mais organizada for a empresa, menos risco inerente e risco de controle o auditor corre, maior o risco ele pode ter de detecção, menor será a amostra, menor serão os seus honorários. Muitas vezes o cliente liga para mim, eles conversam entre si, vê, ó, nós somos aqui uma concessionária, mesmo porte e tal. Aí ele vai e pergunta, quanto foi que o teu auditor te cobrou? E o outro diz, não, foi tantas. Eita, ele me cobrou mais. Aí ele vem me indagar, por que você cobrou mais? Aí, como eu não posso falar do outro cliente, eu posso falar dele. Você me gera mais riscos. Quanto mais risco você me gerar, maior será a profundidade do meu trabalho para eu confirmar se as demonstrações estão livres de distorções relevantes. Se você se organizar mais com as recomendações que eu venho estabelecendo das suas deficiências de controle interno, automaticamente você vai reduzir o meu risco e automaticamente eu vou conseguir reduzir o meu tempo de trabalho e isso aí, meus honorários. Então, as empresas que são auditadas têm que ter essa mentalidade. Quanto maior a estrutura de controle interno, a maior a governança dela, menor é o risco para a auditoria. Então, os trabalhos de auditoria, em tese, seriam mais em contas, mais baratos do que empresas que ofertam riscos maiores. Então, benefício. Depois o pessoal fica dizendo, eu pago demais a minha auditoria. Tá? Qual o risco que você está gerando para ela? Então, aqui o sistema ele já vai fazer a vinculação com base nas afirmações que foram feitas pela própria empresa e por cada conta aqui, claro, que aí a gente vai ver se tem materialidade da conta. Porque se vocês vão observar lá no canto, já tem o valor da materialidade. Essa materialidade, ele não só olha o saldo, não, ele olha também a movimentação. Porque às vezes eu tenho um saldo pequeno, mas eu tenho uma movimentação grande. Então, a materialidade ela é vinculada para aí, porque tem contas que eu nem preciso olhar, que não é material nem no saldo e que não é material nem no volume. Então, a gente precisa ter rapidez, né, eficiência, saber efetivamente, entender bem a metodologia para que na sua aplicação nós tenhamos eficiência e diminua cada vez mais o risco de auditoria. Então, aí nós temos, por cada conta, quanto é o risco inerente, quanto é o risco de controle, quanto é o risco de revisão analítica. Esse risco de revisão analítica, que é um dos que eu mais gosto, ele é vinculado à questão de equiparação e comportamento de contas e de indicadores. Então, por isso que eu digo, é muito interessante que o auditor conheça do negócio, porque quando ele conhece do negócio, ele conhece o comportamento das contas, então ele sabe se está acima de mercado, abaixo de mercado, e esse acima ou abaixo pode ser proveniente de uma distorção. Ok? Então, aí, para a conta do ativo, do passivo, tá? Então, o cara já das de receita, gerou um risco grande aqui de revisão analítica. Então, a gente vai automaticamente, o sistema já nos diz quem são os maiores riscos. E o sistema também estabelece para nós quais são as proposituras de resposta a esses riscos, que a gente vai ver agora. Porque eu defini minha materialidade, depois eu avaliei meus riscos. Depois que eu avaliei meu risco, eu vou responder aos riscos. Responder aos riscos, gente, nada mais é do que apenas a gente escolher os procedimentos adequados para cada risco que foi encontrado. Então, vamos fazer isso na prática, como seria isso? A norma que fala sobre isso é a NBC-TA 330. Ela diz que o auditor tem a responsabilidade de responder aos riscos avaliados pela NBC-TA 315. O risco que ele avaliou, né, ele tem que emitir uma resposta tanto no procedimento como também no tamanho da amostra. Então, só para a gente fazer relembrar aqui sobre procedimentos de auditoria,
Procedimentos de auditoria só tem dois tipos. O procedimento de avaliação de risco, que esses procedimentos aqui eu faço no início do trabalho de auditoria, lá no meu planejamento, lá na minha avaliação. E os procedimentos adicionais de auditoria. Esses procedimentos adicionais são os procedimentos que respondem aos riscos. Então, é o que nós vamos fazer agora. Esses procedimentos adicionais de auditoria, esses são os procedimentos que a gente responde para ter as evidências suficientes e apropriadas. Ele é dividido em teste de controle e teste substantivo. Teste de controle é para verificar um procedimento, para verificar se realmente o controle ele é detectivo, se ele é preventivo, detectivo ou corretivo. E testes substantivos são testes de confirmação de saldos, né? São testes que eu utilizo para confirmar os saldos de determinada conta. E aí nós temos teste de procedimento de revisão analítica, né? E temos testes de detalhe. Teste de procedimento de revisão analítica, eu posso comparar um dado financeiro com um dado não financeiro. Exemplo, eu peço à empresa sempre o número de funcionários por mês. E aí, quando eu absorvo dentro do meu sistema, eu já faço o input dessa quantidade de funcionários por mês e correlaciono com as contas que já estão dentro do meu sistema. Eu busco lá as contas que são bases de cálculo de INSS e FGTS. E também comparo com os INSS e FGTS. E aí eu traço um gráfico. Então, se o número de funcionários está aumentando, em tese, automaticamente tem que estar aumentando os meus custos de pessoal e automaticamente os meus encargos. Então, no momento que eu faço essa trilha, eu encontro lá, posso encontrar ali, se eles não forem linearmente equivalentes, automaticamente pode existir um risco ali de ter distorções relevantes. O sistema já acusa para mim e já vai dar um risco de revisão analítica. E eu consigo, através de procedimento, achar qual vai ser o mês, especificamente, e talvez eu detalhando mais, vou lá buscar a documentação, vou lá buscar qual dia especificamente ocorreu o erro. Tá? Então, normalmente, os testes de detalhes eles vêm de um teste de revisão analítica. Aqui são os procedimentos de forma geral. Testes substantivos, eu posso utilizar procedimentos de recálculo, posso utilizar procedimento de revisão analítica financeira e não financeira, posso fazer inspeção física. Teste de controle, posso fazer a observação, a reexecução do controle, indagações em relação na execução do controle, posso fazer a própria inspeção. Então, só para a gente ver na prática como isso ocorre. Imagine que eu fiz as pesquisas, que eu fiz lá a minha avaliação de risco, e deu o risco da conta caixa equivalente de caixa. Claro que quando eu fiz as perguntas, eu já tinha parametrizado qual o risco que me oferta conforme a resposta. Então, por exemplo, essa empresa me ofertou riscos descritos de erros nas conciliações bancárias ou pendências de conciliações, ou seja, pelo que eu observei, pelo que eu consegui buscar, eu vi que tem risco de ter valores lá não conciliados, que perpetuam dentro das demonstrações financeiras, distorcendo sempre o valor financeiro efetivo do que efetivamente do contábil. Risco de conversão de contas estrangeiras. Nas minhas indagações, eu vi que a empresa tem investimentos em moeda estrangeira, como também tem passivos em moeda estrangeira, e não verifiquei nenhum ponto de controle em relação a isso. Então, já existe um risco de ter uma conversão feita errada, né? E isso pode causar uma distorção relevante, dependendo do volume e dependendo da variação, por exemplo, do dólar ou qualquer outra moeda. Risco de falta de registros de contas bancárias. Eu indagando, fazendo a minha pesquisa, o meu dossiê sobre a empresa, verifiquei que ela foi multada há 4 anos atrás por risco de sonegação fiscal. Então, uma das práticas de sonegação é você esconder as contas bancárias, né? Na verdade, fazer o que a gente chama de meia nota, né? Você emite uma nota fiscal, emite um boleto, cai na conta, está lá na contabilidade. O outro, e aí eu mando um outro boleto que cai em outra conta que ela não está transcrita na contabilidade. Então, essa prática é uma prática comum e de empresas que realizam, tem risco de realização e negação, e a gente responde a esses riscos. Como é que a gente responde? Responde através de procedimentos. E qual seria um procedimento de auditoria que eu poderia fazer para me resguardar que todas as contas bancárias existentes dessa empresa realmente estão registradas na contabilidade? Eu poderia fazer uma circularização com as principais instituições financeiras que tem naquela localidade. Ou seja, eu posso mandar uma circular para o banco, através do meu cliente, que ele me passe, e hoje ele faz tudo isso de forma eletrônica, e aí vem a tecnologia, né? Hoje, em vez de a gente estar recebendo carta, a gente recebe os insights eletrônicos e diariamente o nosso sistema ele já vai verificando
automaticamente através de um robô se algum arquivo novo chegou e se foi respondido, e já faz o papel de trabalho comparando a circularização com o efetivo que está na contabilidade. Então, eu posso fazer vários procedimentos que respondam aos riscos que eu detectei. Reconhecimento indevido de aplicações financeiras. Em conversa com a contabilidade, eu perguntei como era feito o reconhecimento da receita e eles estavam reconhecendo a receita. Diz eles que estavam reconhecendo apenas no resgate, né? Então, o efeito por causa do efeito tributário, mas tem efeito tributário dependendo do tempo antes do resgate da aplicação. Então, isso ele já me gerou um risco. Eu não sei se ele se realmente foi feito errado, mas já me gerou um risco. Eu preciso aplicar um procedimento para me certificar de uma distorção causada por esse risco. Risco de erro de classificação, por exemplo, do próprio equivalente de caixa. Será que realmente todas as aplicações que ele está colocando como equivalente de caixa são equivalente de caixa, atende o conceito de equivalente de caixa? Então, eu preciso aplicar um procedimento de checklist da norma, verificando todos os investimentos para ver se esses investimentos realmente têm a característica de equivalente de caixa. Ok? E aí, aqui são os principais procedimentos que são utilizados. E nesses procedimentos, a gente visualiza a questão da tecnologia. A tecnologia está muito presente nos procedimentos de auditoria. Então, no Brasil, ainda está engateando, tem muita burocracia, mas, por exemplo, hoje é comum as empresas de auditoria as empresas americanas e outras empresas no mundo, né, utilizarem drones para contagem, para fazer a inspeção física do estoque, diminuindo até, quer dizer, aumentando até as suas amostras, chegando em alguns casos a 100%. Não pense que o pessoal vai mandar o drone faz o código de barra na caixinha, vai lá no último andar, coisa que o auditor não faria, mas não é simplesmente só o código de barra, não. Já tem um leitor que ele sabe qual é as especificações do bem e faz uma leitura dentro da caixa se realmente é aquele bem que está lá. Então, ou seja, nós temos hoje uma tecnologia que faz com que o custo da auditoria diminua. Numa empresa que tem um estoque enorme, eu não tenho que ter um monte de auditor lá fazendo por amostragem, e dependendo de como é colocado, emparelhado isso, o auditor não consegue chegar a todos e pode gerar um risco de ter distorções relevantes. E o propósito, cada vez mais, da tecnologia é aumentar a amostra na auditoria até que ela chegue 100%. Hoje em dia, ninguém faz mais amostra na área de pessoal, ninguém faz mais amostra na área fiscal. Por que não faz? Porque hoje, com a tecnologia, nós conseguimos fazer toda uma importação de 100% e uma checagem de 100%. Hoje, já utilizamos robôs. E, pega essa conta, essa conta, essa conta, essa conta, é base disso, e automaticamente já é feito isso momentaneamente. Já captura dados da Receita Federal, das declarações, e faz a comparação com as declarações acessórias. Então, hoje, é muito comum a gente estar 100% hoje na área fiscal e não realmente realizar auditoria. E isso, cada vez mais, diminui o risco da auditoria, gerando mais credibilidade ainda para o usuário. O outro ponto é a inteligência artificial. Aqui tem discutido muito que se o auditor vai sumir do mercado, né? Mas as próprias pesquisas, e é chefiado nos Estados Unidos, na universidade, eu não me recordo o nome, e é um brasileiro, ele tem 50 pesquisadores na área de inteligência artificial vinculado à auditoria, pago pelas Big Four, e ele, sendo um dos autores, ele mesmo disse que nunca o auditor vai ser substituído, em detrimento que a sua responsabilidade não pode ser dada a uma máquina, né? E o impacto na sociedade também pode ser dado a uma máquina, até porque a equação é infinita em termos de fazer um julgamento profissional. Então, por mais que eu coloque lá a equação na inteligência artificial, que ele venha, aprenda, e automaticamente ele consiga efetivamente tomar a decisão das variáveis, nunca uma máquina vai poder assumir a responsabilidade de um ser humano. E, gradativamente, esse aprendizado ele vai ter que ser feito pelo próprio ser humano, ou seja, a ciência cada vez mais aumentando, com suas investigações, capturando novas correlações, vai fazer cada vez mais a gente inpute com a tecnologia ferramentas que aprimorem cada vez mais o processo, certo? Então, na inteligência artificial, uma das grandes proposituras é ofertar já para o auditor o julgamento dele. Então, com as variáveis obtidas,
ele saber qual vai ser já o relatório específico a ser colocado, a opinião que deveria ser colocada com base nas variáveis que estão lá dentro desse processo da inteligência artificial. Então, isso hoje já é uma realidade, né? Hoje já é uma realidade e a gente tem que se adaptar. Então, por isso, eu sempre digo nas minhas aulas e para os meus auditores, né, da nossa empresa, que efetivamente o modelo de profissional é um modelo de pesquisador. Então, eu até assusto alguns que estão só no mercado. Olha, nunca deixem a academia de lado, nunca tirem a academia de você. Porque hoje o que vai se sustentar é aquele profissional pesquisador, tá? Que vai poder alimentar as variáveis dessas máquinas para que efetivamente o trabalho tenha cada vez mais eficiência. E aí também blockchain, né? Então hoje é um desafio para os auditores terem na equipe pessoas que conhecem banco de dados, que cada vez mais os bancos de dados são cada vez mais protegidos, né? Blockchain é uma realidade. E nós precisamos fazer uso disso aí, porque hoje toda a parte de controle interno ela é embasada em sistema. Então, praticamente você tem que validar a estrutura de sistema. O auditor tem que ter alguém na equipe que conhece. Se ele não conhece, ele vai ter que ter alguém na equipe que seja bom, que avalie para ele quais são os riscos daqueles bancos de dados, o risco de haver distorções provocada por esse sistema. Então, tudo isso, né? Quais são as brechas que esse sistema permite. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado e o auditor não pode fugir dessa nova realidade em relação à parte de sistemas, né? De informação, de banco de dados. Então, por fim, gente, avaliação e aceitação do trabalho, planejamento de auditoria, vimos algumas ferramentas aqui, testes e procedimentos que poderiam ser aplicados e hoje, como a ferramenta, como a tecnologia, ela nos ajuda para ser tão eficiente nessa produção de evidência suficiente e apropriada para deixar o auditor seguro para ele emitir uma opinião através do seu relatório. E aí o relatório nós sabemos que existem de duas formas, o relatório de forma curta e o relatório de forma longa. O relatório de forma curta é aquele que é apenas as demonstrações, é colocado para o usuário externo, a opinião sobre aquelas demonstrações, pode ser limpo, pode ser com ressalva adversa, ou mesmo o auditor pode se abster de emitir uma opinião. E o relatório de forma longa é o circunstanciado, é onde fala para o usuário interno das deficiências, né, bem como as recomendações de aprimoramento dos controles internos. A máquina ela vai funcionar da seguinte forma, ela vai ter todas as variáveis e vai pensar assim, opinião do auditor. Primeira pergunta, o auditor conseguiu obter evidências de auditoria suficiente e apropriada? Sim. Nessas evidências demonstraram distorções relevantes? Sim. Perguntas, são generalizadas em todas as demonstrações? Sim, parecer diverso. Se não são, emite uma opinião com ressalva. Quando tem uma distorção e a empresa não quer consertar essa distorção, automaticamente, mas ela não é generalizada, opinião com ressalva. Se tem distorções e elas são generalizadas e a empresa não quer fazer as devidas correções detectadas pelo auditor, será um parecer adverso. Se o auditor conseguiu evidência suficiente, apropriada, ele não conseguiu, aí existem distorções relevantes, elas são generalizadas, se não, opinião com ressalva sobre determinado, especificamente, determinado ativo, determinado passivo. Se sim, né? Se sim, se acha que o impacto é enorme em relação a isso, automaticamente você se abstém de emitir uma opinião, haja visto que você não tem evidência suficiente e apropriada sobre o determinado assunto. Ok, gente? Mais uma vez, eu queria agradecer ao professor Quirino pelo convite e pelo Instituto que teve essa lembrança. Dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês. No final, no último slide, nós vamos ter o nosso contato, né? E ficamos à disposição de vocês para qualquer outro evento, né? Para qualquer outra oportunidade de discussão sobre o tema. Para finalizar, processo de auditoria, avaliação e aceitação. Depois planeja o relatório de auditoria definindo materialidade, avaliando o risco, respondendo aos riscos, definindo sua estratégia global. Depois executa o trabalho na aplicação de testes e procedimentos de auditoria. Depois acha as suas evidências suficientes e apropriadas e emite o seu relatório. Só para a gente finalizar, gente, é que o pessoal tem, às vezes, quando fala em auditoria,
Eu, pelo menos, quando falo de auditoria, para mim, eu só falo em risco. Então, não existe... O trabalho de auditoria, ele é composto em avaliação de risco, responder aos riscos, e nessa busca de responder, ele consegue evidência suficiente e apropriada e emite sua opinião através do seu relatório. Então, o trabalho de auditoria é baseado em avaliar risco e responder a esses riscos. Tá? Então, gente, muito obrigado. Tá? Foi um prazer para mim aqui, mais uma vez. Né? Agradeço ao professor Quirindo, né? E muito obrigado, espero que tenha atendido as expectativas de todos e qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço e fiquem com Deus.